Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem o apoio da Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar, entre outras coisas, na função da área de RH. Afinal, o RH é um departamento pessoal evoluído ou hoje ele já tem um protagonismo? O RH é efetivamente estratégico? Para desvendar essa questão, nós trouxemos nada menos do que o trineto do Marechal Rondon, que veio desbravar o assunto com a gente. No nosso estúdio, hoje nós recebemos Diego Rondon. Diego, obrigadíssimo pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com você. Já estava aqui esperando para a gente poder trocar essas figurinhas aqui, falar mais sobre o RH, um assunto que eu sou apaixonado, faz pouco mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar com RH. E a partir de então acabei me tornando também uma pessoa de RH e também um estudioso do tema. E que é fundamental hoje em dia você explorar todas as áreas corporativas, né, para você não ficar focado só em uma ou duas, como se fez no passado e se perdeu oportunidades de negócios e de evolução, né? O Diego, ele é um empreendedor nato, ele é conselheiro de empresas, hoje ele é investidor, tem mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial, como ele mesmo disse, é formado pela Fundação Dom Cabral, é expert em planejamento tributário e estruturação de conselhos. Ele foi um dos líderes de RH na famosa 99, na nossa 99, entre outros unicórnios brasileiros. Diego, que características tornam a área de RH protagonista em uma corporação? Pergunta fantástica, Nelson, porque o RH, e quando a gente vai falar dessa história, ele veio de uma área, departamento pessoal, que era uma área contábil, basicamente, ou é uma área contábil. O departamento pessoal cuida de folha, entre Uma outros, área engessada, né? totalmente engessada pela necessidade da área, e não engessada pelas pessoas, porque a área não pode errar. Eu não posso errar tua folha, tua remuneração quando você está na empresa. Se eu errar, é um problema. Então, eu tenho que ser muito diligente. Mas quando a gente fala de RH e da evolução do processo, existem na base três características essenciais que fazem o RH ser o RH estratégico que nós no conselho esperamos. Muitas vezes os executivos principais e líderes também esperam. Primeiro é a visão de negócios, porque um RH que não tem visão de negócio acaba se tornando um RH totalmente focado na especialidade operacional, né? O segundo pilar é uma visão de gestão de pessoas. O RH, ele é, dentro de outros conceitos, o parceiro de negócios, o business partner de cada uma das áreas. E se eu não tiver a visão de negócio, eu vou acabar, mais uma vez, trazendo só os conceitos muito específicos e operacionais. Ele tem que ser transformador de negócios, né? Tem que ser um transformacional. Em que sentido? No apoio ao crescimento e à geração de resultado, Nelson. Porque o RH, quando ele fica olhando só para os seus conceitos operacionais, ele acaba não agregando estrategicamente para o gestor e para a área. E, por fim, ele tem que ter conhecimento holístico sobre a empresa. Eu costumo dizer que você tem dois agentes que conhecem a empresa toda, que sabem o que acontece, ou que deveriam saber, né, Nelson, o que acontece na empresa toda. O CEO, que é o principal responsável da empresa, e o RH. Poxa, como assim? Pois é, o RH ele está conectado a todas as áreas. Deveria. Ele tem que discutir estratégia com todas as áreas, da mesma forma que o CEO Não pode ter um papel burocrático jamais, né? tem uma parte dele que é burocrática que tem que ser Mas garantista, não estática, né? não estática. Então,
quando você pega na estrutura organizacional, a gente deveria ter o CEO e o RH olhando para toda a empresa da mesma forma, tanto estratégico quanto em uma visão de geração de resultado. O que temos parceiros, temos pessoas de RH que são muito boas, conseguem ter visão de número, visão de negócio, mas temos RHs que acabam pecando nesse aspecto e vão tentar falar a língua do RH com o gestor, a língua do RH com o conselho. Muitas vezes eu recebo o RH no conselho, aí eu já vejo os outros parceiros, os outros membros de conselho, conselheiros, né, virando os olhos para cima assim, falando, puxa, lá vem o RH conversar sobre temas de RH, sem perceber, tanto do lado do conselheiro, mas principalmente do lado do RH, o quão estratégico o RH pode ser. Mas ele não está necessariamente preparado, então, atualmente, para entregar resultados. Não está Ou preparado. ele tem a vocação e precisa desenvolver, precisa se adequar. Em que ponto que nós estamos aí? Tem empresas e empresas, mas majoritariamente o RH é uma área acessória ainda. É uma área vista como área acessória, uma área de back-office, uma área de geração de custo e não de geração de resultado. E é isso que eu venho discutindo e brigando muito para mudar, Para o RH ser para protagonista. o RH se tornar protagonista. São poucas as cadeiras de CEO, e aí com certeza você vai concordar comigo, de pessoas que são oriundas do RH. Eu conheço poucos. Principalmente em empresas cujo foco são RH. O foco é RH, e você Puxando de tem. memória rapidamente, não me veio ninguém Não pensou em nenhum que eu conheça, que não. você conhece muita gente, né, Nelson? A gente sabe. Então, agora, se o RH tem a visão holística, sabe tudo sobre a empresa, deveria saber, entende a estratégia de todas as áreas, ou deveria entender, e não se torna o herdeiro natural da cadeira de executivo principal, isso está muito ligado hoje ao CFO, ou muitas vezes a referência do comercial se torna essa pessoa que assume a cadeira de CEO, que é o executivo principal. Por que o RH não está lá ainda? Essa é a grande questão. Muitas vezes falta esse esse protagonismo dentro da geração de resultado, a discussão de números, enfim, que o RH falha. Diego, quais são os caminhos para a gente, digamos assim, dar um up no RH? Para colocá-lo no lugar que você entenda meritório. Ótima pergunta, Nelson. E eu sempre começo do conhecimento teórico. Eu não digo que o RH não procura conhecimento, mas muitas vezes o RH procura um conhecimento técnico de RH só, Limitante. que autolimita. O RH, às vezes, está preocupado, e com razão, a questões mais práticas do dia a dia. E aí ele fica ganhando conhecimento teórico só do tema RH, deixa de ter, no final das contas, um conhecimento mais macro e mais amplo, em termos financeiros, por exemplo. Deixa de ter conhecimentos de inovação. Hoje a gente está falando muito sobre inteligência artificial. O RH deveria ser o protagonista do uso da inteligência artificial nas empresas. Por quê? Porque ele entende o papel de cada área e, no limite, quem desenvolve cargos e salários ou quem desenvolve a, a, a formulação das posições em cargos e salários, o próprio RH. Ou seja, o RH Tem que ter um entendimento de cada posição dentro da empresa, né? sabe o que se executa em cada posição, bem dito, Nelson. Então, se ele sabe, ele deveria saber o que que a gente consegue automatizar, o que nós conseguimos melhorar em termos de operação, exponencializando o uso da inteligência artificial. E eu vejo pouco o RH falando sobre isso. O RH ele pode acelerar unicórnios, já que a gente está falando em tecnologia, inteligência artificial. Sem sombra de dúvida. O que que acontece? As empresas Seria até interessante você diferenciar a atuação do RH numa empresa tradicional e numa startup, por exemplo. têm diferenças bem gritantes, é muito interessante isso. Eu vou voltar um pouco Claro, na fica à história vontade. aqui e falar, né, sobre o que a gente realizou, por exemplo, na 99. Eu tenho certeza
que o RH, obviamente não só eu, mas outras pessoas também muito importantes que participaram naquele momento, teve um grande protagonismo. Nas startups, nas empresas que têm crescimento exponencial, crescimento acelerado, o RH acaba se tornando um agente muito protagonista, primeiro, em trazer as melhores pessoas e as pessoas certas, com velocidade, mas com assertividade. Quando você tem uma operação de capital intelectual intensivo, como uma operação digital, final das contas, as pessoas fazem diferença. Você faz mais resultado não por causa dos processos. Os processos nesse tipo de empresa são um pouco mais flexíveis, o que demanda mais criatividade, mais capacidade, mais autonomia das pessoas. E o RH, então, pula na frente e traz as pessoas corretas. Desenvolve um modelo de cultura, ou apoia no desenvolvimento do modelo de cultura de autonomia, faz o reconhecimento com as suas avaliações sobre as pessoas. Quais são as pessoas que eu preciso reconhecer melhor, as pessoas que precisam crescer aqui, que têm capacidade de crescer? Tudo isso é papel do RH, Nelson. E você, veja, dentro dos unicórnios, o que são unicórnios, né? Para quem não sabe, são empresas que atingem um valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. E o Brasil tem uma lista bem interessante de unicórnios aqui. O RH, ele sempre, em todos esses processos, acabou se tornando Aí ele protagonista. consegue ser protagonista. Com certeza. Por que que não dá para fazer isso em empresas que são também já bem estabelecidas? Dá também. Claro que tem um convencimento maior e você precisa mostrar o valor para que as lideranças principais, sejam os pares do RH, né, as outras diretorias, os outros executivos, seja o executivo principal, consigam criar esse conceito de confiança na visão estratégica do RH. A gente tem uma história muito, muito interessante. O Banco Real, por exemplo, Fábio Barbosa, à época que era presidente, ele dava muito valor para o RH. O RH era praticamente o braço direito dele, E o Banco Real foi extremamente inovador, né? em muitos Aliás, o aspectos. próprio Fábio, eu já tive com ele algumas vezes e ele reconhece com absoluta tranquilidade o papel exponencial que ele teve em cima da questão da sustentabilidade. Quando o mundo ainda engatinhava na sustentabilidade, ele já conseguia mostrar na prática que uma instituição financeira podia e devia ser sustentável, né? Quer dizer, já estava bem à frente. E esse passo à frente que ele deu envolveu o RH também. Totalmente. O RH, naquele momento, eu me lembro ter acompanhado, aliás, foi um dos primeiros momentos que eu me apaixonei pelo tema de RH, foi conseguindo enxergar o protagonismo do RH numa empresa com o pote e com a cultura que o Banco Real tinha. A cultura era muito forte. Isso é reflexo também do RH. Cultura forte traz resultado, apoia, ajuda a trazer resultado. Cultura, Nelson, não é aquilo que está escrito na parede, Pois não. é, como é que você forma esse caldo de cultura? O RH ele tem um papel fundamental não só na criação da cultura. Criação da cultura é tangibilização dos valores e atitudes que a empresa tem no seu dia a dia. Cultura não é nada intangível, aquelas frases bonitas escritas na parede. Longe disso. A cultura ela é formada por atitudes. E como é que você cria um processo de atitude? Envolvendo as pessoas na tomada de decisão, na responsabilização. Então, uma boa cultura, ela tem uma camada onde o RH consegue apoiar a gestão e a gestão principal e depois todas as camadas de gestão para que as pessoas se sintam parte daquilo. Em cada gesto, em cada ação. O popular engajamento, né? Exato. O que finaliza no engajamento que traz um incremento absurdo. As pessoas fazem resultado porque elas querem ter reconhecimento, ter o seu trabalho reconhecido. E uma cultura forte, ela engaja as pessoas por conta disso. E acaba gerando valor para a companhia, né? Valor e resultado. Porque o valor principal que as pessoas podem trazer, cada uma tendo a sua responsabilidade e a sua atuação, ele é uma geração final de resultado. Eu acho que seria interessante, ô Diego, a gente falar um pouco sobre o papel do headhunter. Perfeito.
Qual é o efetivo papel do headhunter no mundo atual? E como ele se esmera em buscar o que tem de melhor no mercado? Sabe que o headhunter ele é uma figura, pode estar dentro da empresa ou pode estar fora da empresa como uma prestação de serviço muito especialista. Empresas grandes, Geralmente é isso, né? Ele é é um externo. papel externo. As empresas grandes e as empresas pequenas, elas tendem a buscar essa especialidade para uma necessidade bastante crucial. Tudo que a gente tem, né, de contratação que vai mudar o ponteiro da empresa, que vai ajudar a aumentar o resultado, que é mais complexo, que é mais difícil, o ideal é recorrer a um profissional que é headhunter. Por quê? Esse profissional, em primeiro lugar, ele tem uma experiência e um relacionamento no mercado, uma capacidade de entendimento da estratégia daquela posição, o que aquela posição vai fazer, e consegue conectar isso com várias outras realidades de empresa, consegue conectar isso com o perfil de comportamento do profissional. Pode parecer trivial, Nelson, mas não é. Uma questão agora que salta a curiosidade. O headhunter ele tem que ser independente nesse processo, totalmente independente, ou ele precisa trabalhar em linha com o RH? Boa pergunta também. Existem dois casos distintos aqui. Quando você está tratando uma posição confidencial, muitas vezes uma substituição ou algo que, em termos estratégicos, não está conectado ao dia a dia da empresa, ele pode ser ou ele deve ser independente. E aí, estando conectado à principal demandante, quem está contratando. Nos demais casos, que são a maioria, o alinhamento com o RH é essencial. Quando a gente vai fazer um processo de contratação, até posições executivas, inclusive, cultura, valores e os comportamentos que a empresa tem já estabelecidos, eles são essenciais para a gente entender a adaptação que esse profissional vai ter. Então, esse alinhamento com o RH, parceria lado a lado, faz total diferença para um resultado efetivo na contratação correta do Porque profissional. muitas vezes seria caríssimo se cometer um erro, né? Sai muito mais caro você contratar a pessoa errada do que às vezes contratar o headhunter para ajudar a contratar a pessoa certa. O custo de um headhunter altamente profissional é alto? É, é um custo de um trabalho estratégico bem, muito bem feito, é um custo alto, sim. Se você comparar qualquer consultoria estratégica, ele está em linha com os custos de uma grande consultoria estratégica de um Tem trabalho. um tempo mínimo e um tempo máximo para ele fazer para a consecução daquele trabalho? Posições bastante sêniores tendem a demorar entre 3 e 6 meses de contratação, mas existem alguns casos que até demora mais. O tempo de maturação desse trabalho ele também é importante. Você vai conversar, quando a gente está falando de executivos, você vai conversar com pessoas, em primeiro lugar, que provavelmente estão trabalhando. Então tem uma questão de agenda muito complexa e você precisa atingir e conversar com as pessoas corretas para ter um bom processo. Em processos que não são tão sêniores assim, não são executivos tão grandes, aí você pode ter um processo bem feito de 1 a 3 meses. Vamos para o nosso intervalo agora, nós vamos finalizar o primeiro bloco e voltamos no segundo bloco para falar sobre lideranças. Como é que se forma um time de líderes? Acho que é uma questão interessante de ser colocada nessa nossa discussão de agora. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com a entrevista de Diego Rondon. Nós falamos sobre estratégias empresariais, sobre a cultura organizacional, e a pergunta que ficou no ar é: como formar um bom time de líderes? Tem uma receita?
Receita de bolo não tem para isso, né, Nelson? Primeiro ponto, quando você vai construir uma equipe de liderança de alta performance, que é um conceito que a gente sempre usou muito para empresas de crescimento rápido, os líderes eles têm que ter perfis complementares. Então, por exemplo, um líder que faz geração de negócios, busca geração de receita, ele é um líder mais comunicativo, mais motivacional, mais relacional, tá? Um CFO, um líder que cuida da área financeira, um gestor financeiro, ele é mais pragmático, mais estruturado, um pouco mais metódico. Em tese, né? Em tese, você tem, obviamente, exceções que são pessoas que acabam tendo um grande sucesso. O ponto é o equilíbrio, é você ter dos vários perfis dentro da tua liderança para poder balancear. A heterogeneidade desses perfis vai fazer diferença na gestão e na estratégia. O líder ele já vem pronto ou você precisa formá-lo, adaptá-lo à cultura da companhia? Como é que é esse processo aí? Normalmente, se você busca um líder a mercado, a expectativa é que ele venha pronto em alguns quesitos. Por exemplo, quesito técnico. Eu estou trazendo um líder, eu preciso que ele tenha, sim, uma capacidade técnica de liderar aquilo que eu estou buscando para agregar à empresa em termos de conhecimento. Em termos de gestão, se é um líder e já vai vir líder, também é esperado que ele tenha dentro do seu kit de ferramentas ali, né, dentro do seu cinto de utilidades, ele tenha o conhecimento também em gestão de pessoas. A gente vai precisar fazer um onboarding, né, ou seja, trazer o profissional para dentro em um aculturamento nos temas que são mais específicos. Como a empresa funciona, como a empresa age, quais são as atitudes, quais são os valores e a cultura da empresa, apesar de eu já ter feito uma avaliação lá na contratação de que a gente chama de fit cultural, se ele vai se adaptar ou não. Mas existe uma adaptação. Você chega num lugar novo, você chega num espaço que você não conhece, normalmente você não sabe exatamente como as coisas funcionam. Entra numa cozinha e vai fazer um café, você fica completamente perdido, você não sabe onde está o coador, onde está o pó de café, né? Onde você vai ferver a água, você está chegando num espaço novo, você sabe fazer café, mas você não sabe onde estão os equipamentos para fazer esse café. Então, nesse ponto, o onboarding, o aculturamento, o trazer a pessoa para dentro, muito importante, muito importante. A questão de gênero. Quando é que você busca homem? Em que situação você vai buscar uma mulher? Esse, Existe essa necessidade departamental ou de acordo com o perfil de determinada companhia? Sabe que a gente já teve muito, por exemplo, em marketing e RH, você tinha majoritariamente mulheres. Principalmente RH, a maior parte da liderança era feminina, e em tecnologia, a maior parte da liderança era masculina. A gente já teve essa divisão no passado. Não é mais assim? Existe uma quantidade maior em alguns perfis, mas não necessariamente Atenuou um pouco. diminuiu bastante, até porque existem políticas afirmativas hoje em dia, posições que a gente chama de contratações afirmativas para aumentar o equilíbrio, para ter mais balanço, né? É importante você ter essa heterogeneidade para complementar o pensamento. Existem perfis e perfis. Homens têm uma capacidade analítica, é, um foco maior em temas específicos, tendencia a ter. Tem mulheres que têm capacidade analítica muito melhor, e você tem, eventualmente, homens que também, aliás, mulheres que vão ter aquela visão mais multitask, que vão conseguir enxergar mais holisticamente as coisas. Você tem homens que também fazem isso. Então, hoje em dia, o que a gente busca normalmente é uma liderança equilibrada em termos de gênero também, para poder ter discussões mais saudáveis, visões diferentes, visões distintas. E aí a gente fala de diversidade, não diversidade pela diversidade, para ter né, um mundo multicolorido, não é isso. É Não é diversidade de só para pensamento. formatar índice, né? De... Existem algumas obrigações de formatação de índice também, que as empresas são cobradas, inclusive, sobre isso. Que essa questão está sendo bastante discutida agora, a questão da diversidade, da equidade e inclusão, né? Sim, mas talvez, por mais na liderança, né, que é o nosso tema, Na liderança. por mais representatividade,
O que a gente discute muito é o seguinte: se eu olho para a nossa liderança, inclusive em conselhos também, a gente tem muito mais homens que mulheres em conselho. Eu olho para as lideranças, eu olho para o conselho, eu não vejo mulheres, não é que, não, mulher não pode, é que eu não consigo enxergar representatividade. Então, muitas vezes as mulheres que estão ali ansiando um papel de liderança falam, nessa empresa eu não vou ter esse espaço. Existem as que vão lá, encaram, arregaçam a manga e falam, vou fazer o espaço e vou construir o espaço. Mas muitas vezes as novas gerações que estão chegando olham para essas posições de liderança e falam, poxa, não tem representatividade. E onde é ruim para as novas gerações? Falam, olha, essa empresa não tem representatividade, então eu não vou ter espaço aqui. Às vezes é um talento que acaba indo embora porque acha que não vai ter, né? Essa não percepção, ela acaba afetando a reputação da empresa no sentido de acabando sendo rotulada mais isso, menos aquilo, mais antiga, mais progressista, mais conservadora. Sem sombra de dúvida. Por quê? As pessoas, quando elas saem de uma empresa, elas saem falando sobre essa empresa. É muito comum você olhar ferramentas como Glassdoor e outras ferramentas de exposição sobre a empresa, e aí, majoritariamente, as pessoas vão lá para falar mal da empresa. Então, se tem alguma coisa que as incomoda, elas vão lá e vão falar da empresa. Dificilmente elas vão sair fazendo elogios. Por isso que é importante, inclusive no processo de saída, aquelas entrevistas de desligamento, espaço de acolhimento, para entender o que as pessoas têm a dizer. E isso sim pode atrapalhar a reputação da empresa. Se você atrapalha a reputação da empresa, você cria dificuldade nas contratações, você cria, de repente, um ambiente em que as pessoas que têm boa performance vão se engajar menos, que têm um bom potencial vão se engajar menos. Isso vai criando problemas culturais e deixando as empresas rotuladas como empresas arcaicas, antigas. Quer dizer, seria um erro fundamental se ignorar a diversidade hoje em dia. É um erro, a minha leitura é um erro não só para o presente, mas principalmente um erro para o futuro da companhia. Se você ignora esses temas, você está fadado a ter problemas no futuro com isso. Talvez você não tenha um problema hoje, mas no futuro você vai ter. As pessoas, eu estava discutindo muito sobre as novas gerações, a geração Z está entrando no mercado de trabalho, a geração Z está mais preocupada com isso. A geração Z, antes de entrar na empresa, olha Ela os já está comentários. nascendo no meio dessa discussão, né? Já nasce nessa discussão com muito acesso à informação. A sua informação está aí. Se sobre qualquer empresa, se você quiser pesquisar sobre ela, você vai ver o que o fundador da empresa está falando, você vai ver o que o RH fala, as entrevistas, as reportagens, você vai ver um conjunto de informações que lá, quando eu ingressei no mercado de trabalho, pouca chance eu tinha de acessar esse tipo de informação. E hoje em dia está escancarado para todo mundo e é transparente. Casos, né, que acontecem de problemas de assédio e outros, eles ficam escancarados. É muito simples, a pessoa vai lá e põe um print no LinkedIn. Claro que vira, né, um circo, digamos, não falando mal do circo em si, mas na maneira figurada de dizer, e as pessoas usam isso talvez de uma maneira não tão ideal. Só que fui demitido desse jeito. Coloca um print lá. Ou aconteceu essa situação, coloca um print lá e eu tô com a empresa exposta. E o resultado já, o reflexo disso é imediato, né? Imediato, Que é um rastilho de pólvora, né? para quem está dentro da empresa, já sofre, e quem potencialmente entraria já não vai entrar, né? A sustentabilidade é um fator essencial, então, em qualquer organização hoje em dia, né? Principalmente para as gerações que estão chegando, que estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas, aquecimento global, essas coisas estão batendo na porta, são gerações mais sensíveis a esse tema, mais sensíveis aos temas ambientais, aos temas de sustentabilidade até como um todo. Sabe que essa discussão, Nelson, de sustentabilidade, quando a gente começou, eu comecei a ter contato com isso há 20 e poucos anos atrás, a gente não entendia direito o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema muito mais completo
e a gente fala de ESG e tal, você toca social, você toca ambiental, você toca o próprio empreendedor e a sustentabilidade financeira do negócio. Então hoje a gente tem um desenvolvimento maior e as informações estão aí. Isso vem desde a responsabilidade social corporativa de lá de trás, que veio amadurecendo, que privilegiou a questão do meio ambiente primeiro e depois foi caminhando, né? Com esse Até que impacto alguém social. disse: opa, peraí, cadê o social? A gente está falando muito e não está fazendo nada. E até que a gente chega a alguns extremos, como por exemplo a questão do fator woke, né? Que tem sido tão batido e debatido e não raras às vezes se coloca em contraposição a políticas governamentais, como por exemplo a era Trump mexeu violentamente com esse tipo de coisa, né? Mexeu muito com. E aí, Nelson, Ou o fator Trump aí com a ascensão do conservadorismo, ele não vai empanar o brilho dessa discussão. se a gente colocar o foco aonde tem que colocar, nas coisas certas, se você pegar, por exemplo, dentro dessa discussão, os empresários que estavam totalmente conectados a causas das mais distintas e depois pularam para o outro lado, não é brincadeira, né? Pega o Zuckerberg há 3, 4 anos atrás, pulando ali nas paradas ali, né, do orgulho LGBT e tal, com camisetas e dançando, e de repente, Trump eleito, ele solta um vídeo revogando uma série de coisas que ele fazia dentro do próprio Meta, que aliás causaram um desconforto gigantesco dentro da empresa, e mostram que talvez essa discussão que ele estava travando ali era por onda, não era por propósito. A discussão por propósito do ESG, da diversidade, naquilo que realmente faz sentido, ela continua. O RH ele precisa puxar essa discussão para ele. Ele tem que ser o centro nervoso desse debate É, dentro da organização. sem sombra de dúvida, o RH é parte do protagonismo disso porque mexe com a cultura da empresa. O que nós vamos aceitar aqui, o que nós não vamos aceitar. Eu até me lembro, lá na 99, um certo momento, a gente trouxe o pessoal da ThoughtWorks, antiga ThoughtWorks, para discutir esse tema. E a gente, por exemplo, teve coisas didáticas que para mim ficaram até hoje. Coisas que, por exemplo, eu não sabia, mas quando você fala a judiação de uma pessoa, você pode estar sendo ofensivo ao povo judeu, que já teve uma carga de sofrimento muito grande. Quando se fala judiação, existe Acaba remetendo a uma eles, né? remetendo a isso e uma ofensa ao povo judeu, que era uma coisa que eu não imaginava, né? Nem pensava. Então tem uma questão importante de aculturamento também sobre esses temas, daquilo que é sensível e daquilo que incomoda o outro. Existem coisas que, para o outro, se não incomodam, né? E não expresso isso, tá tudo bem. O que importa é que a gente tem espaço para esse tipo de discussão. Existem limites, e o teu limite de liberdade acaba quando começa o meu, né? Para a gente poder ter uma boa relação social. A gente está falando do protagonismo do RH. E como é que fica o papel do conselho nisso daí? Já que o conselho ele precisa ser formulador das questões macro O conselho ele é uma área e da estratégia da da companhia, né? estratégia, exatamente, Nelson. Então, eu ia por esse ponto aqui, que é o conselho ele tem um papel muito estratégico, representando a visão de futuro da empresa e consolidando dentro da governança da empresa, que é o mais importante, o papel de órgão regulador, digamos assim. O conselho ele não é executivo. Então, a gente precisa dar esse passo e explicar que o conselho ele entra no momento de formulação de estratégia e de acompanhamento se esta estratégia está sendo bem executada ou não. E o desenvolvimento, no caso, caberia ao RH. O RH vai pegar, por exemplo, as estratégias dentro do conselho, conselho de grandes empresas. Boas práticas dizem que existe um comitê
de RH, remuneração e outros temas ligados ao RH. Dentro desse comitê, você toma decisões, ou você indica decisões para que o conselho possa referendar ou não. E aí o RH ele tem que estar totalmente conectado, principalmente a esse comitê, mas o RH também deveria estar conectado a outras visões estratégicas em termos de crescimento com o conselho, porque, de novo, o conselho ele tem um papel de governança, governança macro. Quem executa no final das contas? Os executivos da empresa. Então, ao conselho, o CEO reporta e ao CEO reportam seus diretores, mas eles têm que ter espaço, contato e relação com o conselho. Então, por exemplo, temas de RH, quando você vai apresentar um tema de RH específico, seja contratações, avaliações, né? O RH deveria também participar, às vezes participa, Até para subsidiar a discussão, né? subsidiar as informações, para dar exposição para si, para entender em termos estratégicos o que a visão macro do conselho está trazendo para ele e para poder não só municiar de informação, mas complementar a visão do CEO. Tá? Então, nesse ponto, Nelson, é bastante importante a gente deixar claro que o papel do conselho não é executivo. O conselho não executa, mas ele acompanha a execução e de forma muito diligente. O conselho tem Determina a responsabilidade. estratégia e aí passa para a diretoria executiva executar. Exatamente, né? Exatamente isso, né? Perfeito. Vamos falar sobre as competências que o RH vai ter no futuro. A gente está falando começamos com a evolução do departamento de pessoal, passamos por uma série de coisas, o que o RH hoje é, o que ele poderia ser. Vamos falar o que ele será. Conseguimos afirmar qual é o papel do RH no futuro, qual é o perfil do profissional que vai trabalhar na área de RH e que função ele vai ter a maior na organização. O RH, ele é muito interessante o papel futuro do RH, uma vez que a gente vai ter uma diminuição de papéis operacionais. Então, a operacionalização do dia a dia com o advento da inteligência artificial vai diminuir, tá? E com esses papéis operacionais diminuindo, o RH tem que se tornar um agente de transformação e quem, no final das contas, enxerga para o futuro o funcionamento da empresa e o funcionamento das operações. O RH deveria se focar daqui para o futuro em três pilares: atrair e contratar bem, selecionar, né? Atrair e selecionar bem as pessoas, desde conseguir colocar a proposta de valor da empresa a mercado para que essas pessoas se sintam atraídas por trabalhar lá. O RH precisa ter o protagonismo nessa entrada e precisa ser o guardião da porta da empresa, que só vai entrar na empresa quem de fato Cumprir tiver um mínimo de cumpre os requisitos e tudo. requisitos técnicos, comportamentais, principalmente, e ter os valores da empresa. E essa percepção que o RH vai oferecer para o mercado, ele vai contribuir diretamente com a geração de valor e com a reputação da companhia, né? A reputação é resultado, assim, desde o primeiro contato que você tem com a empresa até a tua saída, é responsabilidade do RH. O teu ciclo de vida dentro da empresa, ele é responsabilidade do RH. E esse ciclo de vida, ele tem que ser excepcional para que a empresa tenha uma boa reputação. Do primeiro contato que a empresa faz, seja através de um headhunter, terceiro, seja através do RH, o primeiro contato já tem que ser incrível. E até todo o seu ciclo de vida, desenvolvimento, próximos passos, e por fim, até a sua saída, se a pessoa não ficar até aposentar na empresa, que é o que mais acontece hoje, Nelson, tem que ter também uma experiência positiva. Para a gente concluir o nosso alto bate-papo aqui, Mas já, Nelson, nem vi já passar esse você papo está aqui. vendo só? Foi um dois, né? Os cursos de formação de profissionais para a área, eles são satisfatórios hoje? Bem longe disso. Por isso que eu digo que o RH, quando fica buscando só os cursos que já são oferecidos ao RH, ele está perdendo muita coisa. Hoje você tem pouquíssima Existe formação. uma defasagem de tempo aí? Existe uma defasagem geral de conhecimento teórico daquilo que deveria ser conhecimento do RH.
Por exemplo, se você vai para cursos focados em RH, dificilmente a gente vai discutir financeiro. O RH precisa entender situações que são ligadas a questões financeiras, mas dificilmente você Até vai para ter isso. formular políticas O salariais. Nelson, o RH é responsável pelo plano de contratação. O plano de contratação envolve remuneração, envolve um budget para que o gestor tenha o melhor uso do seu recurso financeiro. Se o RH não entende nada disso, como é que o RH vai discutir remuneração, por exemplo? E aí, nenhuma nem duas vezes eu sou procurado para discutir com o RH, por exemplo, ou via conselho, ou via consultoria. E aí falou assim: ah, mas minha remuneração está muito baixa aqui comparado com o mercado, eu tenho que aumentar a faixa, eu tenho que aumentar a faixa porque eu não consigo contratar. Será? Será que eu tenho que aumentar a faixa? Claro, tem empresas que precisam adequar a faixa e tal, mas não é só essa a discussão. A gente tem uma estratégia muito mais forte por trás, o RH tem que estar preparado para essa discussão, e muitas vezes não está. Pediria para você dar um recado aqui para quem pretende ingressar na área de RH. O jovem que está concluindo sua formação, o Bom, que ele deve levar em consideração? eu queria deixar esse recado aqui para os novos ingressantes em RH, e assim, o RH é um espaço que cabe profissionais de todas as áreas, de todas as formações, desde que você tenha vontade e interesse em desenvolver negócios através das pessoas. Então, você jovem que está buscando ou que tem interesse em buscar uma qualificação maior ou buscar uma cadeira no RH, tenha em mente que o teu desafio vai ser gigantesco daqui para frente. Se prepare entendendo as novas tendências, principalmente do mercado de trabalho. Estude muito sobre inteligência artificial e tente enxergar a empresa como um todo. Então, busque conhecimento e cursos que sejam amplos, desde contabilidade, financeiro, marketing, vendas. Saiba tudo sobre o funcionamento de uma empresa para você estar preparado e ser um RH de valor. Excelente. Ao Diego Rondon, o nosso muito obrigado e sucesso aí na sua trajetória. Obrigado, Nelson. Foi um prazer falar contigo. Uma satisfação enorme. E você que nos acompanha, continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí. Até lá.